conflitos de que, pô, eu perdi, saí, né, de um status de empresa profissional, de executivo, vou para onde, vou recomeçar, e aquele monte de e se. Só que eu já tinha uma carteira de criptomoedas, de Bitcoin, muito pouquinho, e que eu não dava muita atenção. Eu entrei porque eu sou uma pessoa... Você foi lá do comecinho? Não, o começo do Bitcoin... Vamos começar a falar sobre Bitcoin? Pode. Em 2008, um pseudonome de Satoshi Nakamoto, provavelmente um japonês ninguém viu, que ninguém sabe, é um desconhecido, né? Mas é uma carteira que tem no nome dele, é uma das maiores carteiras em Bitcoin, de alguns bilhões em Bitcoin, e foi essa carteira quem criou, foi a primeira transação comercial em Bitcoin, que fez a criptografia de um token, de uma moeda, para fazer uma transação comercial de compra e venda. É como se fosse um token digital que você não vê, mas existe um valor e iniciar uma comercialização. Só que antes disso, a ideia qual é? O conceito do Bitcoin. Qual? É o digital, é o nosso dinheiro digital. Essa é a função do Bitcoin. Num tempo breve, você não existir mais, nem dinheiro físico, cartão, nem nada, e você transacionar através de criptografia. É uma moeda digital. O que é criptografia? Criptografia são redes de códigos, porque o Bitcoin ele é minerado através de várias máquinas. Tá. Isso é pura TI, pura tecnologia de computador, que eles vão emitindo códigos e códigos e códigos, faz a hash, esses códigos se encontram e é aprovado por vários mineradores, por várias máquinas. Isso é muito técnico, mas assim, de uma forma muito simplista. Vamos falar que você está falando para uma senhora de 75 anos, minha mãe. Se eu fosse falar para uma senhorinha de 75, eu ia falar assim: Dona Ana, qual é o nome da sua mãe? Selma. Dona Selma, imagina que tem vários profissionais com várias máquinas gigantes, e essas máquinas, através de uma tecnologia de TI, de computadores, eles vão emitindo códigos em blocos, e todos os profissionais que estão com as máquinas ligadas têm que validar esse bloco. Cada bloco que ele é formado, falando de uma forma muito simples, se tiver alguém nos ouvindo que sejam profissionais na área, entenda que eu estou falando de uma forma muito simples. Quando esse bloco é validado, ele se transforma em um Bitcoin. A rede, o minerador que conseguiu validar o bloco dele, ele é compensado por um percentual fracionado de Bitcoin. E esse Bitcoin vai para venda. Só que isso acontece ao mesmo tempo em milhares de máquinas, em vários lugares diferentes. E tudo isso é nas nuvens. Aí surge um Bitcoin. E esse Bitcoin ele é transacionado através da rede que se chama blockchain. A blockchain é uma inteligência de como se fosse um livro virtual, um livro contábil digital, que ele aprova todas as transações de compra e venda. A gente pode fazer um parênteses assim: é como se todo o físico, futuramente, se tornasse um código. Não precisasse de papel. É como se você não precisasse do cartório mais futuramente. E existem projetos de empresas tokenizando para que um futuro bem breve, toda transação de cartório seja feita através de blockchain. Aí você vai transacionar a compra e venda de um terreno sem ter que fisicamente ir lá assinar papel, porque o cartório eles não dá a segurança que futuramente, depois de anos, você fez uma transação comercial de compra e venda de um terreno, um exemplo, e que está lá registrado. E lá está quem comprou, aquilo garante que esse imóvel é seu. Toda essa segurança vai estar em blockchain. Entendi. Entendeu? Como se fosse o Pix, a transação do Pix, alguma coisa assim. Isso teve uma jornada, assim, para ser validada, vamos dizer, como uma moeda, como dinheiro. Antes do Bitcoin já tiveram várias tentativas de outros estudiosos da época de pensar em criar moedas criptografadas que fugisse para que fosse uma moeda mundial, para fugir do controle governamental. O principal intuito do Bitcoin, a gente fala Bitcoin porque foi mais popular. Mas o principal intuito de criar uma moeda digital, uma moeda criptografada, é você fugir do controle do governo. É você fugir do controle de emissão de dinheiro, porque o governo ele dita a regra. Sem o lastro do governo. Sem o lastro do governo, é uma moeda descentralizada. Entendi. Se ocorrer, se a gente não estiver mais aqui, mas futuramente, se o mundo ficar digital e toda a transação comercial e compra-venda for realmente por moeda, o governo não tem o controle sobre isso, a não ser quando você sai do digital para comprar algo no físico. E se nessa transação do físico esse comércio não aceitar o Bitcoin, ele aceitar só a moeda local, aí aí você sai de uma corretora, vamos falar também que é a Exchanger, você tem algumas criptomoedas. Existe uma corretora que só faz essa, vamos dizer, conversão
do que é uma Bitcoin em dinheiro reais, vamos várias dizer. corretoras. Essas corretoras, elas recebem o nome de exchange. Ah, tá. Tá? Agora nós estamos em 2022, diríamos que a moeda criptografada, vamos falar de 2008, que é a mais conhecida, que é o Bitcoin, né, que iniciou em 2008. Vamos falar de 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos que existe. Já movimentou em 13 anos, esse ativo, o Bitcoin, ele movimentou, a criptomoeda, ele movimentou uma cifra de $1 trilhão. Esses dias eu fiz um post nas minhas redes sociais de que ativos como a Apple, como Microsoft, como Amazon, demoraram em média, uma pela outra, mais de 23 anos. Tá. Aqui levou maior tempo, levou 44, aqui levou menor tempo, acho que foi a Amazon, em 23 anos, eles conseguiram uma capitalização de mercado, chama de market cap, de uma movimentação acima de 1 trilhão. O mundo cripto, mais propriamente o Bitcoin, em 13 anos, ele já teve essa movimentação. É óbvio que ele é volátil, então tem hora que está acima de 1 trilhão, baixo. Mas ele é negociado em bolsa? Já começou. O que determina? Ele vai pela aquela lei do dinheiro também? Tem muita emissão, ele cai de valor. De uma certa forma, é que a gente está passando ainda por um momento de muito especulativo, né? Eu sou um investidor de criptomoedas. Eu comecei, para te dar um know-how sobre essa questão da volatilidade e de compra e venda. Pode voltar ali onde você estava. A gente entrou nesse da Bitcoin, você começou com 50 Bitcoins, não vendeu, tá com elas até hoje. Fala assim que daqui a pouco eu vou estar querendo me sequestrar. 50 Bitcoins você tá tranquilo, né? Mas quando eu saí da empresa, eu tinha uma carteira porque eu sou uma pessoa muito, atualmente, assim, eu aprendo muito com os jovens, eu gosto demais de conversar porque eles têm uma mente porque eu penso assim, um dia eu tive lá meus 15 anos, sim, e eu tinha contato com algumas novidades, de repente você ia conversar com uma pessoa de uma idade mais, ela não entendia muito daquilo, e a reação do ser humano geralmente é colocar barreiras daquilo que é desconhecido. Então, ele se defende e ele tem a verdade dele como a verdade absoluta, que é a experiência que ele tem de vida, de acúmulo, de raciocínio e tal. Então, quando alguém chega... E por que eu entrei nesse mercado? Porque era algo que eu desconhecia total, não sabia nada, e falei, então eu vou pôr um dinheiro aí. E aí tu falou, você é louco? Porque isso daí é para tomar dinheiro da turma. Isso aí é golpe. É golpe e tal. Como até hoje tem gente... E existe, nós vamos falar sobre risco de golpe, sim. Infelizmente tem bastante. E aí, na época, eu coloquei um valor e comprei umas criptomoedas, mas eu tinha dificuldade de fazer as movimentações, que era a compra, a venda, carteira digital. Você abre uma conta, manda toda a documentação para validar, e esse banco, que é essa exchange, você não vê ela fisicamente. E aí, quando você consegue, já para você abrir uma conta, para mim era uma coisa muito difícil. Era uma coisa totalmente fora da minha... Mas eu fui lá, errava, fazia e consegui abrir uma conta. Aí na minha primeira compra eu tive que pegar um valor do meu banco, passar, aí converter esse valor, na época em dólar, depois em dólar converter em fração de Bitcoin. Então para mim foi uma outra quebra de padrão, de barreiras. Aí quando eu falei, agora eu tenho uma fração de Bitcoin, daí como eu faço agora para transacionar, comprar e vender? Foi outra dificuldade, então eu tive várias dificuldades. E eu entrei com o valor mais propriamente para ter esse aprendizado do que pensar em ganhar dinheiro. Eu achava até que eu ia perder. Você queria mexer, né? Queria mexer. Curioso, ver o que será que eu consigo fazer com isso aqui. Exatamente. Aí eu tinha lá um valor, daí eu transacionei para uma outra conta em Bitcoin. É uma carteira que são vários números, letras. A minha carteira de Bitcoin Márcio pode ter bilhões de pessoas que tenham. A minha é única e tem lá um código que a gente chama de wallet. Eu tenho um escondido também. Você tem? Tem. Ah, legal. 1000 chaves. Embaixo do tapete, assim. É bem isso, Aí eu vi aquele código de um copiar e colar, joguei para uma outra exchange, fiz a transação, daí caiu lá, falei, opa, tô ficando bom nisso. Isso há uns 5 anos atrás. Mas essa carteira ficou, eu não entendia nada de trade, eu não entendia de comprar e vender, ficou na parada. E rendendo, às vezes caía, zerava, subia, mas eu não tirava. No final das contas, ela... Hoje sim, mas teve época que caiu ela volatilidade. Teve umas quebras, assim, né? A gente vai falar dos ciclos também, que é importante. A gente vai dar umas dicas legais para quem quiser entrar, dicas básicas, né? Vamos sim. O passo a passo. Aí o que aconteceu? Quando eu me desliguei do mundo corporativo,
Com 48 anos, eu falei, pô, eu volto para o mundo corporativo, já tinha uma experiência, um know-how, né? Já tinha uma imagem profissional muito boa, tive convites e tava indo para o segundo ciclo do Bitcoin, para o terceiro ciclo do Bitcoin. E aí eu aumentei a minha carteira, comecei a estudar, aí eu mergulhei nesse mundo, aí eu comecei a seguir, aí todas as minhas redes sociais eu filtrei, eu tinha lá várias pessoas que eu seguia, jogador de futebol, eu falei, não, agora o negócio aqui, aí eu excluí várias pessoas, eu direcionei, hoje se você olhar meus seguidores, o que eu sigo, 70% é pessoas ligadas a criptomoedas. E aí eu fui eliminando aqueles que eram fake, aqueles que só queriam tomar dinheiro e tal, fiz um filtro legal, criei uma rede dentro daquilo que eu entendo, que eu me identifico, comecei a estudar, aumentei a minha carteira e comecei a fazer gestão. Aí eu comecei a estudar um pouco do trade, mais do trade do swing trade, né? Existe o trade scalper, que é o trade que faz trade que vem do mercado tradicional de ações, que é o cara que ele fica numa tela gigante e ele faz compra e venda. Vamos com calma, senão a gente vai embolar a cabeça aqui das pessoas. Vou dar um tempo para você respirar aí. Tá bom.